Salve, galerinha do CCJ, primeiro ano, beleza, galera? Vamos que vamos, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa de madrugada para vocês. Professor Marcelo na área de novo aqui, para nós darmos sequência nas nossas aulas aí online, nas nossas aulas gravadas, esperando que logo, logo a gente volte à nossa rotina novamente nas aulas presenciais, para que as coisas fluam normalmente. Morrendo de saudade de vocês, hein, galera? Beleza? Pessoal, espero que vocês já tenham assistido às aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores eu trabalhei na parte de álgebra, expliquei função composta, expliquei função inversa, certo? E propus para vocês lá naquelas aulas que vocês fizessem umas atividades do capítulo 5, tá certo? E pedi algumas atividades de sala de aula e pedi também algumas atividades propostas, certo? Então, assim, não adianta você assistir essa aula sendo que você nem tentou fazer os exercícios que foram pedidos nas aulas anteriores. Então, nesse vídeo, eu vou estar corrigindo, né? Vou falar a palavra corrigindo com vocês as atividades de sala, né, que foi proposta nas aulas anteriores. Esse vídeo nós vamos trabalhar com álgebra, matemática 1, atividades de sala, tá? Então eu pedi que vocês fizessem atividade de sala do número 1 até o número 5, certo? E nessa aula vou fazer a correção. Então nós vamos ter duas aulas para fazer a correção de exercícios, tá? Na semana. Provavelmente, se ficar muito longo, aí eu vou estender para a próxima semana para terminar essa correção, porque foi bastante exercício que eu propus para vocês, tá certo? Então, nessa semana a gente vai fazer a correção desse exercício. Quem não fez, eu sugiro que volte lá, faça e depois assista a aula, porque aí você vai ter dúvidas, você vai entender o porquê. Assista a aula teórica, lá tem exemplos, a coisa vai fluir melhor, tá certo? Beleza? Então, vamos que vamos aí, dar sequência aí, né, nas atividades que foram propostas para vocês, certo? Então é o seguinte, retomando lá, matemática, prof. Marcelão aqui com vocês de novo, né, para mais uma aula, para mais uma videoaula de álgebra, matemática 1, capítulo 5, certo? Álgebra 1, essa aula vai ser uma aula de exercícios, tá? Então, que exercícios são esses, professor? São os exercícios que eu pedi que vocês fizessem no vídeo anterior, né? Quem assistiu o vídeo, você viu lá. E lá eu expliquei, dei exemplos e sugeri alguns exercícios, né? Então, seria interessante que você, como eu volto a repetir, seria interessante que você fizesse esse exercício antes de começar essa aula, ok? Beleza? Então, vamos lá. É o seguinte aqui, ó. Primeiro exercício, livro 2, capítulo 5, álgebra, páginas 7 e 8, lá do livro 2. Isso aqui já foi conteúdo novo, gente. Então, quem não assistiu a aula anterior de álgebra, tem que assistir, tá? Que é um conteúdo que nós não trabalhamos em sala de aula, trabalhamos só aqui na videoaula, beleza? Então, aqui nós vamos trabalhar com função composta, função inversa, tá certo? Então, primeiro exercício aqui, ó, lá da atividade em sala, é uma questão que vai explorar aqui a análise do gráfico. Repare bem aqui nesse exercício aqui, galera, olha só. O que ele está pedindo aqui, ó? Ele está falando o seguinte, ó. Com base no gráfico a seguir, né, da função f, responda o que se pede. Letra A, qual é o domínio da função? Qual é a imagem? Em quais intervalos a função é crescente, decrescente, função constante? Pede os valores de f de menos 2,8, f de 0, f de 3 e f de menos 1 e quais as raízes de f. Bom, pessoal, é o seguinte. Começando aqui na letra A, certo? Ele fala qual é o domínio da função. A função, você tem aqui o eixo x e o eixo y. O domínio são os valores de x, certo? Domínio são os valores de x.
e a imagem são os valores de y. Repare que esse gráfico aqui ele começa nos valores, domínio como são os valores de x, porque a função é de f para x, começa aqui no 5, certo? Repare que começa aqui no menos 5, aliás, e vai até onde? Até o 6. Então, esses são os valores do domínio. Então, aqui a gente já consegue responder. Ó. Repare, isso aqui é muito importante. Ó. Essa bolinha pretinha fechada, quando ela é fechada, quando ela é toda pintada, significa que vai do menos 5, ou seja, inclusive o menos 5, até o 6. Se a bolinha estivesse aberta, que seria uma bolinha aberta, ou seja, ela não pintada, seria que estava excluindo o 6. Seria até lá, sei lá, 5,999 aproximadamente. Beleza? Então, qual vai ser o domínio dessa função? Então, o domínio vai ser um intervalo de menos 5 até 6. Intervalo, pessoal, eu devo escrever assim, ó. Eu uso colchete para representar intervalos, certo? Então, o intervalo é de menos 5 até o 6. Então, isso aqui, ó, o colchete virado lá dentro, quer dizer que o intervalo é fechado. Então, esse é o domínio da função. Certinho? Ok? Bem facinho, né? Tranquilo. Bom, ele pede agora, na letra B, ele vai pedir qual é a imagem dessa função. Então, lembrando que o domínio aqui eu falei que é em x, a imagem vai ser em y. Então, qual é a imagem dessa função? Repare que a função aqui, ó, o valor máximo que ela atinge no y é aqui esse ponto aqui, ó, do 2, certo? Até o ponto mínimo ali, que vai ser no... Opa, deixa eu só dar uma melhorada aqui, que deu uma escorregada, mas dá para entender, ó, até no 3, certo? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais claro. Ó, então tá lá, ok? Ficou melhor, né? Então a imagem vai do 2 aqui até o menos 3, ou seja, a imagem são os valores de y. Então esse é o maior valor que o y assume, 2, e o maior valor, menos 3. Então a imagem é o intervalo de menos 3 até o 2, também intervalo fechado, a bolinha fechada. Ok? Em quais intervalos a função é crescente? Ó, lembra que quem assistiu a videoaula anterior, lembra lá que é uma função crescente. Qual é o macetão do Marcelão? Caminha da esquerda para a direita. Ó. Se eu caminhar da esquerda para a direita, faz de conta que o eixo x é como se fosse a sua trajetória. Repare que quando você chega aqui exatamente no menos, ó, esse valor aqui vale menos 3,5, ó. Do menos 3,5, o gráfico, ele cresce. Ele cresce, deixa só porque eu dei uma riscada errada aqui, né, para ficar mais claro. Olha só. Do menos 3,5, olha só como que o gráfico cresce. Ó, do menos 3,5, ele vai crescendo até chegar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui equivale ao 2,8, tá? 2,8. Então, o gráfico é crescente nesse intervalo aqui, ó. Então, eu sempre vou olhar os valores de x, ó. Se você olhar o pontilhadinho aqui, você vai ver. Então, é do 3,5. Então, o intervalo que o gráfico é crescente, ó, é do 3,5 até esse pontinho bem aqui, ó, que vale menos 2,8. Então, menos 3,5 até o menos 2,8. Só que não é só esse pedaço aqui, não. Ó. Esse pedaço aqui também ele é crescente. Então, nós temos outro intervalo que ele é crescente, ó, nesse pedaço aqui. E esse pedaço aqui são quais valores de x? Aqui, ó, do 2 até o 3. Então, para esses valores de x, a função é crescente, ó, 2 e 3. Ok? Tranquilo? Bem suave, né, galera? Então, próximo, vamos lá. Letra D. Em quais intervalos a função é decrescente?
Vamos usar o mesmo raciocínio da função crescente. Ó. Eu vou caminhar da esquerda para a direita no eixo X. Ó, repare, caminhando da esquerda para a direita, se repare que do 5, ó, do menos 5, você vai caminhar no eixo X, do menos 5 até o 3,5, ó, nesse intervalo, a função ela é decrescente. Ó. Você vai descendo ó, do menos 5 até chegar aqui no 3,5, menos 3,5. Só que não é só esse intervalo que ela é decrescente, galera. Olha só, preste atenção aqui, ó. Tem mais um intervalo, você já deve ter observado aí, ó. Aqui, ó, do menos 1, ela decresce até chegar no 2. Então, a função, ela é decrescente também para os valores de x do menos 1 até o 2. Ela é decrescente, tá? Então, qual vai ser a resposta da letra D? Tá aqui, ó, intervalo do menos 5. Aí aqui coloca-se, quando você vai escrever o número com vírgula, quando é dois números só no intervalo, você usa a vírgula para separar os dois números. Se o número que você for escrever já possuir a vírgula, aí para separar os valores você usa ponto e vírgula, tá? Um detalhezinho importante, tá? Então, olha só. Quais intervalos? Do menos 5 até o menos 3,5. Como o menos 3,5 tem vírgula, então eu separei aqui por ponto e vírgula. Ó. Menos 5 e menos 3,5. Compreenderam, né? Certinho? E aqui, como não tem os números são inteiros, eu posso separar só com a vírgula. Então, vai do menos 1 até o 2. Beleza? Então, para esses intervalos, a função ela é decrescente. E a próxima pergunta, letra E, para quais intervalos a função é constante? Aqui é decrescente, aqui ele está perguntando constante. Constante, ou seja, ela não diminui e nem aumenta. Aqui é fácil. Ó. Repare aqui, vamos destacar aqui, ó. Aonde que ela é constante? Você vê bem aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Aqui ela é constante e aqui ela é constante. Então, para quais valores ela vai ser constante? Ó? Do 2, esse ponto aqui vale 2,8, a setinha está mostrando. Até o menos 1, né? Menos 2,8 até o menos 1. E do 3 até o 6. Então, eu tenho dois intervalos aí em que a função ela é constante, moçada. Então, vamos mostrar lá. Então, fica lá, ó, menos 2,8 e menos 1, 3 e 6. Beleza? Certinho? Então, aí, nesse caso aqui, para quem assistiu às aulas anteriores, eu falei de função crescente, função decrescente e função constante. Beleza? Bom, próxima pergunta. Próxima pergunta, ele quer saber quais valores de f de menos 2,8. Essa é bem fácil, gente. É só você olhar no gráfico. Ó. O que seria f de menos 8? F de menos... desculpa, f de menos 8 não. F de menos 2,8. Qual seria o valor do y quando x vale menos 2,8? Só você olhar no gráfico. Ó. Quando x vale menos 2,8, o y vale 1. Aqui, f de 0. Quando x vale 0, o y também vale 0. Está bem aqui, o ponto é na origem. E o f de 3, quando x vale 3, ó, o meu y vai valer menos 1. E f de menos 1, ó, quando x vale menos 1, o y também vale 1. Então, como é que vai ficar? Então, tá lá, ó. F de menos 2,8 vale 1. F de 0 vale 0. E f de 3 vale menos 1. E f de menos 1 vale 1. Beleza? Então tá aí a questão F. E por último, quais são as raízes reais de F? Professor, mas como assim as raízes? O que é calcular raiz? Quando você calcula raiz, você não iguala uma função a zero? Traduzindo, pessoal, no gráfico, a raiz, você entende... Lembra de equação do segundo grau no nono ano, quando você faz o gráfico da parábola?
O ponto em que a parábola corta o eixo do x não é os valores de x1 e de x2? E x1 e x2 não são as raízes? Então, em outras palavras, raiz de um gráfico é o ponto em que esse gráfico corta o eixo do x, ou seja, onde o gráfico cortar o eixo do x, quer dizer que o y é zero. Então, ó, quais são os pontos que ele corta o eixo do x? Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, tá até indicando com a seta, ó. Aqui a setinha aqui, ó, menos 4,5. Esse ponto aqui, ó, é esse aqui que é o menos 3. No zero, ele corta também o eixo x e só. Então, quais são as raízes? Menos 4,5, menos 3 e 0. Beleza? Tá aí, então, essa seria as respostas corretas da questão número 1. Tranquilo, pessoal? Viu como que é bem simples? Ok? Vamos lá, então. Dar sequência. Fazendo bem tranquilo para vocês compreenderem bem o raciocínio. Próxima questão. Próxima questão. Então, tá aí, ó. Essa questão aqui, ó. Aqui o trem já vai ficar mais embaçado. Função composta. Dadas as funções FG de R e R, ou seja, de reais em reais, definidas por, ó, f de x é esta lei de formação aqui, ó. Raiz cúbica de x mais 2. E g de x é x à quarta mais 3. Calcule. Letra A, ele quer que você calcula f composta com g de zero. O que é f composta com g de zero? Lá na aula anterior eu expliquei função composta. Quem não assistiu a aula tem que voltar lá. Bom, então como é que vai ficar aqui a questão lá? Só para ficar mais fácil, FOG, né? FOG de zero é a mesma coisa que f composta com g de zero. Pessoal, uma maneira muito prática de resolver isso aqui é você resolver, eu falo assim sempre para os alunos, é resolver de dentro para fora. Ele quer que você calcule o f composta com g de zero. Então, primeira coisa que você tem que saber é quanto que vale o g de zero. Então, sempre é bom, função composta, você resolver de dentro para fora. Então, não é f de g de zero? Então, primeiramente, quando a função é composta, o que quer dizer f de g de zero? Que a função f está composta com a função com g de zero. Então, primeira coisa, eu vou descobrir quanto é que vale esse g de zero. Então, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, quanto é que vale o g de zero? Eu vou pegar g de zero, quer dizer, é eu colocar zero no lugar do x na função g. Então, olha lá como que vai ficar, ó. A função g não é x à quarta mais 3, mas eu quero g de zero. Então, vai ficar 0. Opa, aqui está a 0 ao cubo, né? Não está, é 0 à quarta, tá? Então, vamos já arrumar isso aqui agora, para não dar nenhum BO, certo? Então, ali não é 0, é 0 ao cubo, né? Vamos lá, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que eu já vou ajeitar essa questão aqui, que ela estava com um probleminha aqui. Pronto, vamos só arrumar aqui, beleza? Técnicas apuradas, ok. Arrumou, beleza. Então vamos lá, voltando lá, ó. Então é g é 0 à quarta mais 3. Não vai alterar nada o resultado, mas vamos colocar certinho. O que isso quer dizer? Que o g de 0 vale 3, ó. G de 0 vale 3. Lembra que eu tinha que calcular f de g de 0? Agora eu sei que o g de 0 vale 3. Então isso aqui é a mesma coisa que f de g de 0 é a mesma coisa que eu calcular o f de 3. Por que f de 3? Porque o g de 0 vale 3. Pronto. Agora eu tenho que calcular o f de 3. O que quer dizer f de 3? É eu pegar a função f de x, que é essa aqui, e no lugar do x, colocar quem? 3. Então tá lá, ó. Raiz cúbica de x mais 2. Quem que é o x? 3. Então vai ficar raiz cúbica de 3 mais 2, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 5. Então, f de 3 é raiz cúbica de 5. Então, o que é f de 3? É f de g de 0. Então, logo, o que nós temos, então? F de g de 0 é raiz cúbica de 5.
Beleza? Certinho? Então, partindo dessa ideia, faremos a mesma coisa na letra B. G composta com F. G composta com F de menos 1. Ó. O que é G composta com F de menos 1? É você calcular o G de F de menos 1. Como eu disse, vamos fazer de dentro para fora. Se eu quero calcular o G de F de menos 1, primeiramente, vamos saber quanto é que vale o F de menos 1. Como é que eu faço? Vou lá na função f e coloco no lugar do x menos 1. Então, vou ter isso aqui, ó. F de menos 1 vai ser raiz cúbica de menos 1. Não tem esse menos 1 ao cubo. Esse funcionário tá meio complicado. Eu vou ter que mandar ele embora, que ele não revisou para ver se tinha alguma coisa errada. Já vamos arrumar aqui. Não é 1 ao cubo, porque não tem lá, é x mais 2 ao cubo. Então, é menos 1, né? É só menos 1. Não vai alterar o resultado, mas é bom colocar certo. É f, raiz cúbica de menos 1 mais 2. Olha lá. Então, vamos lá. Olha lá. F de menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 vai dar raiz cúbica de 1. E raiz cúbica de 1 é 1. Lembra que eu tinha que calcular f, não tinha que calcular g de f de menos 1? Quantos que deu f de menos 1? Deu 1. Aí eu venho aqui e vou substituir. Agora eu sei que o f de menos 1 dá quantos? Dá 1. Então eu vou calcular g de f de menos 1. Quanto é que vale menos 1? 1. Então é a mesma coisa que eu estar calculando o g de 1. G de 1 eu pego a função g e no lugar dela coloco 1. Então vai ser 1 à quarta mais 3. 1 à quarta mais 3 vai dar 1 à quarta, dá 1, mais 3, 4. Então, G de 1 vale 4. Logo, portanto, F de G de menos 1 é igual a 4. Beleza? Certinho? Então, vamos lá para o item C. Meu Deus do céu, é a mesma... Calma, não se desespere. F composta com F de G de menos 2. Como eu disse para vocês, ó, vamos fazer de dentro para fora. Primeiro eu vou calcular quanto que vale o G de menos 2. G de menos 2 eu vou pegar a função G e no lugar do X colocar menos 2. Então, G de menos 2 vai dar menos 2 à quarta dá 16, 16 mais 3, 19. Ó. G de menos 2 dá 19. Então, agora vai ficar F de F, só que agora não vai ser G menos 2, porque o G menos 2 vale 19. Então, vai ficar isso aqui, ó. F de F, aqui no lugar 19 seria quem, galera? Seria o G de menos 2, mas agora eu já sei que o G de menos 2 é 19. Pronto. Como eu disse, de dentro para fora. Agora, o que eu tenho que calcular? O F de 19. Pego a função f e no lugar dela, no lugar do x, eu tenho que colocar 19. Então, f de 19 vai dar isso aqui, ó. Raiz cúbica de 19 mais 2 vai dar raiz de 21. E agora, professor? Beleza, olha bem lá. Ó. Por isso que eu falei, é de dentro para fora. Você já não achou? Não era f de 19? O f de 19 na raiz cúbica de 21? Então, eu vou ter o quê? F de raiz cúbica de 21. O que eu vou fazer agora? Pegar a função f de novo e no lugar do x eu tenho que colocar quem? Raiz cúbica de 21. Então tá lá, ó. F de g de 2 é a mesma coisa que f de raiz cúbica de 21. Então função g, função f está aqui. No lugar do x eu tenho que colocar raiz cúbica de 21. Então eu tenho raiz cúbica de... Aí, no lugar do x, raiz cúbica de 21 mais 2. Essa raiz ela vai só alongar até aqui, ó, ficar mais certo. Porque é tudo dentro da raiz. Beleza? Então, essa é a resposta. Ok? Então, quanto que vale f de g de menos 2? Raiz cúbica de 21 mais 2. Ok? Certinho? Beleza, galera? Tranquilos?
Então, olha só, vou ficando por aqui com esses 2 exercícios. Assistam a próxima aula, porque na próxima aula eu termino de corrigir essas atividades em sala, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos começar aqui, ó, com o exercício número 3. Vamos fazer o 3, o 4 e o 5. Beleza, galera? Então, continue aí, dá um clique aí no próximo vídeo para assistir a próxima aula desse exercício. Um grande abraço e até a próxima aula, beleza? Fui!